Verdade, eles falam que é só você ligar a câmera e começar a falar. Mas quando você é menina, quando você é uma mulher, você não quer só chegar aqui e gravar. Você quer estar se sentindo bela, você quer passar uma maquiagem. Então, às vezes, você inventa algumas desculpas para fazer uma coisa que você quer muito, que é gravar, que é estar aqui online, contar a sua história, contar o porquê que você gosta de se comunicar assim. Porque não é todo mundo que tem facilidade de abrir uma câmera e começar a falar sozinho. Não é todo mundo, não é para todo mundo. E aí eu tava percebendo que muitas das vezes eu tava deixando de fazer isso, de realizar, sei lá, o meu sonho de trabalhar com a internet, porque simplesmente eu tinha tanta coisa para fazer, por exemplo, hoje eu não vou gravar porque eu não tô me sentindo tão bem, ou porque eu quero ter um outro nicho. Quando eu comecei a gravar para vocês na época do Omigo, lá atrás, para quem me acompanhou, era uma época que era uma coisa que me distraía. Eu tava me sentindo muito mal, porque eu só ficava em casa. A minha mãe, morando na Europa, ela tinha muito mais contato com o que estava acontecendo do Covid. Então, querendo ou não, essa preocupação chegava pra gente em casa com muito mais força do que as pessoas sabiam na época. Então, me deixava muito mais preocupada. Então, a última coisa que eu queria pensar era como que eu tava aparecendo ali na câmera. Era só um meio de me distrair. No entanto, na época eu excluí o meu Instagram e eu voltei para o meu Instagram só quando realmente a minha audiência no TikTok aumentou muito. Hoje vai ser um pouquinho mais complicado de conversar aqui, porque se vocês não estão reparando, eu tô meio doentinha, estou tratando com antibiótico. Ontem eu não fui trabalhar, anteontem eu não fui trabalhar, hoje é sábado, então hoje é um dia, acabei de voltar do supermercado. Hoje é um dia que eu vou deixar pra mim, eu quero organizar minhas coisas aqui em casa, me preparar para a semana. E uma das coisas que eu queria conversar com vocês, que eu queria fazer de tema aqui, era contar a minha experiência de morar fora. Eu, às vezes, coloco na minha cabeça que eu não sou uma boa amiga. Mas não no sentido de que eu sou uma pessoa falsa ou que eu sou uma pessoa que não tá nem aí pra aquela amizade. É no sentido de estar ali regando aquela amizade, sabe? E pra você regar uma amizade, na minha opinião, ela precisa vir numa viela de duas mãos. Então tem que ser eu rego aqui e você cresce um pouquinho de lá, você rega aqui e eu vou crescer um pouquinho de cá, entendeu? E aí, o que que acontece? Pra mim, quando eu cheguei aqui na Alemanha, pra quem não sabe, eu moro na Alemanha, quando eu cheguei aqui foi um pouco complicado, porque eu comecei a morar com os meus tios, era a rotina deles, eu morava numa vila muito pequenininha, eu não sabia falar o idioma, então eu não tinha contato com outras pessoas, pra conversar era bem complicado. Aí eu fiquei uns 2 meses, só assim, adaptando. Aí o meu tio, ele trabalhava numa escola e aí eu comecei a frequentar essa escola que ele trabalhava para me introduzir no alemão. Hoje em dia, eu penso que isso me ajudou, mas na época, para mim, foi um pouco complicado porque tinha uma menina, na verdade, ela me ajudou bastante. Ela falava inglês, então a gente se comunicava em inglês. E eu sei falar inglês, então para mim era muito mais fácil falar tudo em inglês. Só que você tá na Alemanha, você não pode falar inglês, você precisa falar o alemão, você precisa aprender o idioma. Até que um dia ela me pediu para eu me apresentar numa sala de crianças lá e eu, meu Deus, e ela não tinha me avisado, ela só falou: "Se apresenta aí". E aquilo me deixou tão nervosa, num ponto de tipo, meu Deus, eu preciso me virar. E eu acho que a minha jornada na Alemanha, todas as vezes foi assim, que eu tive que, sabe? Que caía a ficha tipo, oh meu Deus, eu preciso me virar. Quando alguma coisa não estava dando certo, ou quando aconteceu alguma coisa. No começo, para ser sincera para vocês, né, esses meses de adaptação que eu tava morando na casa deles, eu comecei a fazer o ano social, então eu ia para uma escola que tinha crianças com deficiência, era crianças com dificuldade de aprendizado, com autismo, síndrome de Down, não tinha crianças com deficiência física, era mais, aqui eles falam Geistig, que é como se fosse alguma intelectual, no caso, assim.
E essas crianças, elas precisam de um apoio diferente. Então, essa escola, ela é uma escola especializada para esse tipo de educação, né? Então, era legal com as crianças, porque, né, você tá ali, as crianças, elas não vão te julgar porque você não sabe falar tanto idioma. Elas vão ser bem sinceras. Então, tipo, se você falar alguma coisa errada, elas vão te corrigir. O que também é bom, porque você tá aprendendo, né? Mas imagina, você tá entrando num ambiente que não é o seu ambiente, não é o seu país, não é um lugar que você se sente seguro. Porque, por exemplo, você pode estar num lugar na sua cidade, vamos colocar essa cidade que você nasceu, que você viveu, sei lá, que você sente como a sua casa. Você chega, você tá num lugar que você não conhece ninguém, você tá se sentindo ali meio aéreo, você não pertence àquele lugar, mas você não se sente tão mal, porque se você quiser pegar um táxi, um Uber, ou se você quiser sair andando e ir para algum lugar para você se sentir bem, você vai se sentir, porque é o seu lugar, você conhece aquilo ali, entendeu? Você pertence àquela cidade. Não pode ser não aquele local que você tá ali no momento, mas você pertence à cidade. E aí imagina, você vai para um país completamente diferente, você não pertence ao país. Você não sabe falar o idioma. Você tem que se comunicar por mímica. No começo, eu dei muita sorte porque tinham muitos professores que sabiam falar inglês. Então, só para vocês terem ideia, a minha entrevista de trabalho, porque o meu tio, ele me ajudou bastante nessa fase ali de entrar nessa escola que eu trabalhei, porque a gente já tinha feito, na verdade, uma conversa com o diretor online em inglês, que eu mandei o e-mail, a gente conversou, mas quando chegou, tinha mudado o diretor, mas eles já sabiam que eu ia chegar, porque eu já tinha o meu contrato já tudo pronto. Só que na época que eu fui fazer a entrevista, não é que entrevista, fui me apresentar, cheguei, tô aqui na Alemanha, cheguei, vou começar a trabalhar. Ele foi comigo, então na verdade, ele que conversou com o pessoal, porque eu não entendi nada, porque eles estavam falando em alemão, eu não entendi nada. Então, é naquele momento ali que você tem que começar a se virar. Ok, eu não tenho mais tempo de ficar relaxada só no inglês, eu preciso aprender o alemão. E foi mais ou menos assim. Na primeira semana, todo mundo conversando comigo em inglês. Algumas professoras eu tinha que me comunicar em mímica, porque elas não sabiam falar inglês. Mas com o tempo, você escuta muitas coisas muito tempo. E você aprende a se comunicar em mímica. E só que quando você tá na Alemanha, você tem que entender que aqui as pessoas elas vão fazer de tudo para ela falar com vocês em alemão, porque você tá no país delas, então elas não vão ser que nem o brasileiro que vai tentar falar com você em outro idioma. Claro que vai ter gente que vai te ajudar, é óbvio, mas tipo assim, elas querem que você também evolua no idioma que você tá inserido, né, novo. E aí foi isso que aconteceu. A partir de um tempo, eles pararam de conversar comigo em inglês e só conversavam comigo em alemão. Então, foi tipo, ok, agora eu preciso me virar, agora eu preciso aprender o alemão. Entendeu? E aí depois vem a época de prova, porque você tá aqui, você também tem que ter um certificado de que você sabe falar o idioma. Então, é aquela coisa. Eu preciso me virar agora que eu preciso passar nessa prova. Entendeu? E depois, quando eu fui pegar o meu visto mesmo oficial, de mudar o meu visto, porque eu vim, na verdade, como turista, e depois eu mudei o visto, o meu tio falou, Ianca, você vai lá pegar o seu visto sozinha. Ele só me dirigiu, né? E você vai buscar sozinha. Então, foi um outro momento, tipo assim, ok, agora eu tenho que me virar sozinha. E eu tenho que conversar com a mulher em alemão. E eu não posso vacilar, porque eu tô indo no lugar de pegar o meu visto, né? Como é que eu falo alguma besteira? E aí você não tem chance de falar inglês com a mulher, você tem que falar em alemão. Então foram vários momentos da minha vida que aqui, na minha jornada daqui, que agora vai fazer... Quer dizer, hoje faz 4 anos que eu tô na Alemanha. Oficialmente, hoje é meu aniversário de 4 anos de Alemanha. Agora que eu parei pra pensar que é verdade. E aí... Quando você tá num ambiente totalmente novo, como esse, você se sente não pertencente. Você se sente não pertencente, porque é uma cultura diferente, as pessoas são diferentes, o jeito que as pessoas se comunicam são diferentes. E aí que entra a questão da amizade, porque eu morei com os meus tios no início, então não tinha tanto contato com outras pessoas. Depois eu fui morar sozinha, que aí eu fui morar numa outra cidadinha, que ainda era menor ainda do que onde eu morava com eles. Gente, a cidade era muito pequena, só pra vocês terem ideia, não tinha supermercado. Eu separava um dia da semana pra ir no supermercado, porque era um evento ir no supermercado, entendeu? Aí eu ia, eu tinha maior paciência, eu pegava o carrinho. Aqui você tem a moedinha que você coloca
no carrinho pra liberar ele. E aí eu ficava horas lá, eu passava em todas as fileiras. E isso eu parei pra pensar, porque eu acabei de voltar do supermercado, e eu fiz uma lista, e eu precisava comprar arroz, e eu não comprei arroz. Aí eu, pra que você faz a lista então, se você não olha a lista? E na época que eu morava nessa cidadinha, como era um evento ir pro supermercado, porque eu precisava separar um dia pra ir, porque era numa outra cidadinha, eu fazia a minha lista completa, eu pegava o carrinho, eu andava, tananã, então eu fazia tudo com mais atenção. Aqui você quer fazer as coisas muito rápido, e aí, às vezes você esquece, você não olha nem a lista. E depois que eu fui pra essa cidade, às vezes eu saía final de semana, mas o que eu ia fazer no final de semana? Ou eu saía sozinha, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos, eu trabalhava na escola, mas eu sempre fui com... Porque, o que acontece? Quando você trabalha com criança, como aqui na Alemanha é um país cheio de regra, é um país que eles zelam muito pela aquela coisa da privacidade, no ponto de... A minha vida eu não preciso te contar. A gente, pra ser amigos, eu não preciso te falar da minha vida. Ou, sabe? Tem coisas que você não tem direito de me perguntar, porque é minha vida privada. Isso. Então, eu já fui com, sabe, com esse reclusa de... Não é reclusa, com uma atenção maior, ok, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu sou, sei lá, uma funcionária daqui, e como as pessoas são mais velhas, eu não tô tão próxima. Mas como é que você fica próxima de uma pessoa se você não fala tanto bem o idioma? Se eles não estão ali no mesmo nível, sabe? Eu tava muito nervosa, muito insegura, muito com medo, sei lá, me sentindo mal. Todos os dias que eu ia pra escola, eu contava, um dia menos. São 1 hora, não, já foram 4 horas, já foi 2 horas, era sempre assim. Ou só falta mais 1 hora. Era sempre assim, eu sempre contava, ok, tô chegando, a gente chegava lá, acho que era 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, e a gente saía de lá meio-dia, não me lembro, uma coisa assim. Aí eu contava, ok, só faltam 2 horas, só falta 1 hora, só falta meia hora. E era assim que eu vivi por muitos meses, porque eu fiquei nesse ano social lá quase 2 anos, foram 21 meses, eu acho, uma coisa assim. Então, para eu fazer contato com outras pessoas, assim, de amizade mesmo, foi um pouco complicado. Na verdade, todas as pessoas que participavam desse ano social, elas tinham um encontro, que era praticamente mensal, ou sei lá, tinha um período de encontro. E aí a gente foi quando eu comecei a aproximar mais das meninas, que eu já comecei a aprender mais o alemão, que eu comecei não é só aprender o alemão, você se sentir segura, que mesmo que você fale errado, você se sentir segura de conversar com a pessoa, entendeu? E aí, faltando, tipo, sei lá, 2 meses pra acabar, que eu realmente fiz amizade com alguém. E aí eu me mudei. E nesse período que eu fui me mudar, eu comecei a namorar. Então, não fazia mais sentido ir pra balada. Não fazia mais sentido ir, sei lá, em algum lugar super sozinha pra conhecer um monte de gente. Por quê? Eu moro numa cidade, meu namorado mora em outra. E aí, na época, ou até hoje, vamos dizer assim, final de semana a gente se encontra. Então, final de semana, eu não vou fazer um encontro com os brasileiros porque eu tô indo encontrar com meu namorado. Aí vem a questão. Ok, mas o que você quer? Você quer fazer amizade? Você realmente precisa dessa amizade? Ou o que você quer? Enfim, aí vamos colocar nesse sentido de que fiz algumas amizades, igual com essa menina lá da outra cidade lá, que agora eu moro numa outra cidade. Eu não tô regando essa amizade. Eu até falei com ela, porque o que acontece? Existe prioridades na vida da pessoa. Existem fases na vida da pessoa. Agora eu estudo, então o meu foco é sempre estudar. E quando eu não tô estudando, ou quando eu tenho um tempo livre, eu preciso de um tempo livre pra mim, eu preciso cozinhar, eu preciso arrumar minha casa, ou eu vou encontrar com meu namorado, ou a gente vai viajar, ou vou fazer alguma coisa. E aí, pra ir pra aquela outra cidade, demora 2 horas, 3 horas pra chegar na cidade grande, que é lá perto.
Então, não é sempre que eu posso ir, porque são 3 horas pra ir, eu tenho que voltar, são 3 horas pra voltar. E é na cidade grande, ou seja, você sai ali da vila, lá que é ao redor dessa cidade grande, pra você chegar lá, se você tiver carro, demora mais ou menos uns 40 minutos. Então, essa pessoa teria que sair de lá, ir pra aquela cidade grande, a gente se encontrar lá. A gente marcou uma vez, só que acabou que não deu certo, porque eu tinha algum compromisso, ela também tinha, e eu trabalho na área da enfermagem, então eu também trabalho final de semana, então não é todo final de semana que eu tô livre. E aí não consegui regar essa amizade. Não que eu não goste da pessoa, não que eu não gostaria de ser amiga da pessoa, mas eu não consegui. E aí eu faço parte de grupo de brasileiros. Só que eu sou estudante, gente. As pessoas às vezes acham que a pessoa vai morar fora, que ela tá cheia de dinheiro, que ela tá vivendo a vida dos sonhos. Realmente, pode ser, hoje em dia, eu paro pra pensar, realmente, eu posso estar vivendo a vida que é um sonho de alguém, né? Tenho muitos privilégios, não posso reclamar disso. Tenho mesmo, vivo uma vida legal. Mas, financeiramente falando, eu ainda não consigo me sustentar sozinha. Porque eu tenho um salário de estudante. E aí, depois, se vocês tiverem interesse, eu explico pra vocês como que funciona essa coisa dos estudos aqui, como que é a questão financeira, quanto que paga, como é que é. Você consegue pagar tudo sozinha? Aí, só pra ter uma ideia pra vocês, não, eu não consigo. Se eu como é que eu falo? Se eu me regrar muito, tipo assim, regrar muito, viver realmente como estudante, comer porcaria, miojo, comer coisa muito barata, aí eu consigo, é óbvio. Mas, gente, eu vou fazer 29, eu tenho 28. A minha avó, a gente nunca veio de uma, a gente nunca foi rico, a minha família nunca foi rica. A minha avó sempre me falou, pra comer, a gente nunca pode ficar miserento. Pra comer, a gente tem que comer bem. Então, pra comer, eu não abro mão, sabe? Tipo, eu como bem, eu compro coisa boa, eu como carne, eu como salada, eu compro coisa de qualidade. Então, quando você compra coisa de qualidade, querendo ou não, custa mais. Então, não é sempre que no grupo de brasileiros a galera chama, vamos sair pra beber numa quinta-feira. Às vezes, esse dinheiro que eu ia gastar com aquilo ali, eu tô gastando pra outra coisa. Ou eu tô juntando pra eu fazer uma viagem, entendeu? Ou eu quero pedir uma comida esse mês no iFood. E aí eu junto esse dinheiro, então não dá. Então, tipo assim, são várias coisas. Uma coisa que, pra mim, é a mais importante agora no momento é não ser o imigrante vítima, sabe? Que se vitimiza. Mas às vezes a gente tem que tentar entender também a situação que a gente está vivendo, a situação financeira, porque tudo isso, quando você está inserido de uma forma diferente, então por isso que às vezes a gente não pode se comparar. A pessoa, ela tá vivendo ali o mesmo cenário que você, que é ser imigrante, se mudar para um outro país. Mas, às vezes, a condição financeira, o apoio, como ela tá vivendo, se ela já conheceu alguém antes, se ela namora, tudo isso conta, tudo isso faz com que a experiência daquela pessoa seja diferente. Por exemplo, agora eu moro numa cidade grande, então aqui tem muito mais gente, aqui tem muito mais jovens. Onde eu morava, que era aquela vila pequenininha, só tinha gente velhinha. Então eu não fiz amizade com as pessoas. Não tinha com quem fazer amizade. Se eu fosse fazer amizade, igual eu falei pra vocês, eu tinha que viajar 40 minutos, mas 40 minutos é de carro. A minha ida até a cidade grande era 2 horas no mínimo. 2 horas no mínimo, porque você tinha que trocar de ônibus. E os ônibus, eles passavam de 1 em 1 hora. Então, se você perdesse um, você não conseguia voltar. Não, se você perdesse um, você não conseguia ir, né? Você tinha que esperar mais 1 hora pra ir. E a mesma coisa na hora de voltar, aí você tinha que voltar pra casa. Se você for numa balada, como que você vai voltar pra casa? Não tem ônibus, amor. Você mora numa vila. Ou você dorme, ou você vai pra uma balada e fica até o dia amanhecer. Entendeu? Então, não era uma coisa que dava pra fazer constante, porque não dá pra fazer isso sempre, né, amigos? Enfim, e aí... Aqui, quando eu vim pra cá, eu já namorava, então é diferente. Você não... Entendeu? Vocês entenderam? Não é querendo inventar desculpa pra mim, mas você entende que o contexto de como você vive, do contexto de como que tudo aconteceu, vai influenciar e vai mudar totalmente a sua experiência? A minha experiência aqui, eu acho que o que mais me afeta mesmo é realmente essa questão de fazer amizade, né, que eu tava acostumada no Brasil. Só que, quando eu fui no Brasil, eu tive o choque. Que a maioria das pessoas que eu não esperava que se importassem tanto comigo, se importaram.
E eram pessoas que estavam na minha lista de encontrar, tananã, mas não eram minhas prioridades, porque não eram pessoas que eu era tão próxima. As pessoas que eu era tão próximas, que eu tava ali quase todos os dias antes de mudar pra cá, elas nem se ligaram que eu tava voltando pra lá. Então é aquela coisa, você vem pra cá, você sente que você não pertence a esse lugar, porque é um lugar novo, mas quando você vai visitar o seu país, você sente que você também não pertence lá. Porque a realidade que você vivia antes, as pessoas que você dava tanta importância, elas não te dão tanta importância mais. E as outras pessoas que você achava que não te davam tanta importância, elas te dão. Então, quando você volta, você tem aquele choque, ok, eu também não pertenço aqui. Vou finalizar só porque eu tô com 1% de bateria e eu tô tossindo, então não consigo falar tanto. Mas esse vídeo foi mais pra falar pra vocês que às vezes, quando você vê a realidade do outro vivendo uma situação, tipo, que a mesma que a sua, às vezes não pode ser a mesma, porque a realidade dela é diferente. Então, é muito importante a gente saber entender os nossos passos para tentar crescer, para tentar evoluir, mas tentar o mínimo possível se comparar com as outras pessoas. Amigas, o ângulo mudou porque minha câmera descarregou. Mas, na verdade, esse vídeo, ele era o intuito de contar pra vocês um pouquinho da minha jornada aqui na Alemanha, né? De como eu cheguei e tudo mais. Como é que você se sente quando você tá morando num lugar que é diferente do seu, esse não pertencimento de quando você tá num lugar novo e o não pertencimento de quando você volta de onde você veio, né? E a questão da amizade, que às vezes é difícil realmente fazer. E às vezes, igual eu vi um vídeo de uma menina no TikTok falando: "Ah, aquela menina brasileira que fala com você que ela não que ela mora há tanto tempo no país e é que ela não tem amigos". Realmente pode ser uma pessoa que ela não é boa como amiga, ela é falsa, não, mas ela pode ser também uma pessoa que ela vive uma realidade como a minha, que não teve a oportunidade de fazer tantas amizades, ou que às vezes, porque eu acho que o que mais contou pra mim de regar, que eu falei com vocês, que eu acho que eu não rego tantas amizades, é por causa daquele tempo lá naquela cidadezinha que eu fiquei tão sozinha, que foram quase 2 anos que eu fiquei praticamente sozinha, e eu tava entrando num mundo, sabe? Ai, não consigo explicar pra vocês, mas era um sentimento tão ruim de isolação, uma depressão, porque você tá num ambiente novo, você tá se sentindo tão sozinha. Você antes era rodeado de muita gente, aí você não sabe mais fazer amizade, você não conhece mais, sabe? É tudo muito novo, é tudo muito... E aí, quando eu vim pra cidade grande, ou quando eu comecei realmente a ter mais contato com as outras pessoas, eu já não sabia mais. Eu desaprendi de regar. Até porque a gente, brasileiro, a gente é um pouco diferente. Se eu falar com você agora, vou ir na sua casa tomar um café, ou vamos ali na padaria comer um negócio, assim acontece. Aqui, não é tão assim, ou talvez eu não me senti tão com liberdade de chegar para as pessoas que eu conheci e falar isso, entendeu? E eu fiquei um pouco assim, retraída. Então, como eu aprendi a ficar quase 2 anos sozinha, hoje em dia, às vezes, eu procuro fazer muitas coisas sozinhas. Entendeu? Eu entro também ali naquele mundo, que é o meu mundo sozinha, e fico ali, porque eu tô safe. Eu me protejo, eu faço as minhas coisas. E quando eu tenho a minha companhia, que é meu namorado, eu tenho uma pessoa pra estar ali comigo. Mas às vezes só isso não é suficiente, entendeu? Então, cada pessoa, ela realmente, ela tem uma experiência diferente, uma vivência diferente da situação. E às vezes até o modo de lidar com a situação é diferente. Eu acho que às vezes eu não sei regar a amizade. É por causa disso. E aí, falando das amizades do Brasil, muitas das pessoas que mais interagem comigo no Instagram e tudo mais, são pessoas que, igual eu falei, são pessoas que eu nem sabia que se preocupavam comigo, que, entendeu? Que realmente colocavam as minhas coisas em relevância. E aí, é isso. Um beijo e um queijo. Tchau!